Olá, olá, boa tarde, bom dia. Vou esperar um bocadinho que as pessoas entrem. Olá, bom dia. Podem dizer se o som está bom? Está tudo bem. Vou só aguardar que me digam se o som está bom e vou iniciar. Assim que me disserem, tem um pouco eco, mas ouve-se bem. Pois, obrigada pela interação. Pois o eco realmente tem que resolver, tem que resolver a questão do eco. Muito obrigada por me terem dito então que está tudo bem com o som, que está bem o som. Ok, obrigada. Muito obrigada. Bom dia, bom dia. Então, hoje eu venho-vos falar sobre culpa, é o tema desta live. Já está fixe, pronto. Obrigada. É o tema desta live, vou falar sobre culpa e realmente hoje está um dia bastante chuvoso por aqui, não sei como é que está desse lado, mas por aqui está um dia bastante chuvoso e atrasei-me um bocadinho aqui a abrir a live, mas já está tudo e o som está bom, por isso vou iniciar. E como eu vos tinha falado, eu já tinha colocado algumas histórias nos dias atrás e falei sobre a culpa, perguntei-vos, obrigada, perguntei-vos quais é que eram as maiores culpas que sentiam, isto é, ao longo do dia normalmente sentem mais culpa pelo que motivo, não é? Quais são os motivos pelos quais sentem mais culpa e houve pessoas que me disseram que votaram na caixinha que eu coloquei e a maior parte das votações foi realmente na procrastinação, algo que atinge cada vez mais pessoas, e a culpa pelos erros, isto é, de ter cometido um erro e a pessoa sente-se culpada por ter cometido esse erro. As votagens maiores na minha caixinha de perguntas que eu fiz nas histórias, por isso ela é baseada com a vossa pesquisa, não é? As pessoas que me veem, que veem as minhas histórias, que possivelmente podem ver também a minha live, seja agora aqui ou depois, e então por isso é que eu fiz questão de vos perguntar para ser mais precisa na live. Eu já falei sobre procrastinação anteriormente, não quero dizer que não volto a falar sobre esse tema, e também falei já sobre erros, mas aqui eu vou abordar mais esse tema e não tanto a procrastinação, porque já tinha falado sobre isso anteriormente. E então vou falar sobre a culpa de vários pontos de vista, mas vou tocar muito no ponto então de vocês sentirem-se culpados por errarem, na questão dos erros, e não vou focar tanto na procrastinação porque já tinha falado sobre isso anteriormente, está bem? E então basicamente quero-vos perguntar, quem está a ver aqui a live neste momento ou quem vai ver depois quando eu deixar gravada, vocês sabem que eu deixo sempre a live gravada durante poucas horas porque realmente vocês procrastinam o investimento em vocês, como o meu perfil aqui do Instagram basicamente só fala sobre como é que vocês podem investir melhor em vocês, e então normalmente deixamos sempre a último plano, não é? Eu, através destes estudos todos, já não está a acontecer isso, mas foi sempre o que aconteceu na minha vida, e acredito que seja o que acontece na tua. E é por isso que eu não deixo a live gravada no meu perfil, porque sei que se deixar eternamente as pessoas nunca vão ver e nunca vão fazer investimento nelas. E o que eu tenho pedido, e quem está a ver agora, e começo já com estes recados iniciais, mesmo quem esteja a ver depois e ela veja direitinho, do início ao fim, fica já com estes recados. E o que eu tenho falado muito nas minhas histórias é que vocês não conseguem ter nenhum resultado, nenhuma transformação se não aplicarem as ferramentas. Por norma, eu o que faço nas lives é trago o tema em específico, na live de hoje é sobre culpa, nas outras teve outro tipo de temas específicos e depois eu dou ferramentas da gestão emocional, da inteligência emocional, que vocês, se não aplicarem na vossa vida, não vão ter resultados. Basicamente, vão ter o conhecimento que tiveram nesta live, mas não vão ter os resultados e a transformação
que desejam ter, está bem? Então eu começo já com este recado para vos dizer que se estão a ver esta live, acompanhem até ao final e apliquem as ferramentas que eu vou colocar na live, porque senão não vos adianta vocês estarem a ver esta live, terem o conhecimento sobre culpa e depois não aplicarem nada e basicamente este conhecimento não serviu para grande coisa. Claro que o aumento da consciência, o aumento do conhecimento é excelente, mas eu quero é resultados, por isso apliquem e por isso eu tenho feito uma live semanal com um tema diferente, como eu acabei agora de dizer. Eu às vezes acabo por ser um bocadinho repetitiva para vocês interiorizarem, porque nós só aprendemos de duas formas, ou por alto impacto emocional, que duvido que esta live tenha um grande impacto emocional, a não ser que eu toque aí em algum ponto que vos traga muita dor, ou então por repetição, por isso é que às vezes eu acabo por repetir aquilo que eu estou a dizer. Então basicamente eu faço as lives semanais e eu peço que vocês pelo menos apliquem a ferramenta de inteligência emocional que eu digo na live, normalmente até digo mais do que uma, não digo só uma, digo mais do que uma, até à próxima live. E depois vocês vejam quais são os resultados que estão a ter. E então é bom vocês acompanharem as lives e fazerem a ferramenta e depois na próxima live, eu tenho pessoas aqui que têm visto as minhas lives e até falaram, acho que não foi a anterior, falei sobre o sono e a pessoa deu feedback na própria live e eu fiquei muito feliz porque realmente consigo ver o acompanhamento convosco, é quase como se estivesse a acompanhar-vos, mas de forma um pouco distante porque é através da rede social, mas vocês conseguem trazer bastantes resultados. E eu tinha-vos dito também através das histórias que tenho refletido muito porque é que as pessoas não têm resultados, não têm transformação, mesmo com muito conhecimento. É porque não colocam em prática, está bem? Então eu estimulo-vos a que vocês tenham o conhecimento desta live e coloquem em prática, está bem? Então basicamente hoje vamos falar sobre culpa e o que é culpa. O que é culpa para vocês? Reflitam e as pessoas que estão aqui a ver-me na live que me digam. Normalmente eu não sei quantas pessoas estão a ver, o Instagram não dá para ver muito bem, sei que normalmente as pessoas entram mais a meio da live porque é quando o Instagram acaba por dizer que eu estou ao vivo e é normal que as pessoas não se lembrem e está tudo bem e então reflitam, vocês que estão a ver depois de ter feito a live em direto e estão a ver agora depois de estar gravada, o que é o sentimento de culpa para vocês? No que é que vocês têm sentido mais culpa? Se sabem a diferença entre a culpa e os remorsos, se para vocês é tudo a mesma coisa. Hoje eu vou trazer-vos aqui uma diferença e que é muito importante para que vocês apliquem depois as ferramentas. Então, basicamente, reflitam no que é que vocês têm sentido mais culpa. Reflitam então um bocadinho, vou-vos dar um segundinho para refletir, porque normalmente, muito obrigada pela interação, normalmente quando vocês interagem o algoritmo do Instagram diz esta live é importante, então vai acabar por dar ou dizer a mais pessoas que eu estou ao vivo, está bem? Obrigada pela interação. Então já dei aqui um minutinho ou dois para vocês, nem se calhar nem isso, uns segundozinhos para vocês refletirem no que é que vocês sentem culpa. Porque sabem que normalmente nesta área do desenvolvimento pessoal nós precisamos de refletir mais e deixar de agir de forma impulsiva e refletir um bocadinho mais, por isso é que eu vos propus a que vocês refletissem sobre esse assunto. E vou-vos trazer aqui alguns casos gerais que vocês podem não se estar a lembrar e vocês provavelmente vão dizer sim, eu costumo sentir culpa nessa situação ou naquela. Porquê? Porque não se lembraram, é muito normal, está tudo bem. A não ser que seja uma situação que aconteceu há pouco tempo. Culpa em aproveitar as coisas, acredito que preciso praticar mais o merecimento. É isso? Culpa em aproveitar... ok, já percebi. Aqui uma seguidora está a dizer, culpa em aproveitar as coisas, acredito que preciso de praticar mais o merecimento. É isso? É verdade, sim senhora, sim, é isso que eu vou mostrar. Muitas pessoas acabam por sentir culpa de aproveitar estarem de férias, estarem num momento de lazer, estarem a ver um filme e acabam por ficar com muita culpa de aproveitar as coisas da vida. Então aqui a seguidora está a perguntar se deve praticar mais o merecimento. Correto, muito bem. Eu hoje não vou tocar muito no merecimento, mas sem dúvida alguma que é um ponto muito importante para esta questão da culpa. É a pessoa sentir-se merecedora para aquele filme, para aquelas férias, para aquele acontecimento, está bem?
Porque é que a pessoa sente culpa e não aproveita as coisas? Porque tem falta de merecimento e existem ferramentas da inteligência emocional que dá para a pessoa perceber o que é que ela pode fazer para ela começar a aproveitar mais. Porque às vezes nós sabemos, eu sinto falta de merecimento, e fica assim muito na nossa mente porque nós ouvimos alguém falar sobre isso. Vimos um vídeo curto, temos esse conhecimento, mas depois na prática, como é que eu faço esse praticar o merecimento? Através de ferramentas da inteligência emocional irás conseguir fazer isso, e é por isso que eu te digo e indico que tu apliques essas ferramentas, porque senão fica muito no ar. Eu sei que sinto culpa porque não consigo aproveitar as coisas, mas e depois? O que é que eu faço? Porque vocês têm a vossa vida, a vossa área é diferente provavelmente da minha, por isso é que vocês me estão a acompanhar aqui e não estão a estudar isto a toda a hora, então acabam por saber que sentem culpa e não conseguem aproveitar as coisas, e que sabem que é por falta de merecimento, e depois o que é que vão fazer? Está bem? E é aí que eu vos trago as ferramentas para vocês aplicarem e terem resultados com isso, está bem? Então, basicamente, algumas coisas que as pessoas costumam sentir culpa, como aqui a seguidora disse, é a questão de não se sentir merecedora para aproveitar aquela situação, seja ver um filme, seja férias, seja o que for. Depois, temos aqui outras situações, por exemplo, a pessoa que está a fazer dieta e ela acaba por comer porcarias e depois sai da dieta e sente-se culpada porque ela sabe que quer seguir a dieta e não conseguiu. Depois temos o facto de procrastinar, não é? É algo que traz muita culpa às pessoas, foi assim que eu iniciei a live, que normalmente uma das questões que os seguidores me colocaram na votagem da caixinha foi que sentem culpa por procrastinar, porque a pessoa quer uma coisa, mas acaba por fazer outra. Eu aqui falei da questão da dieta, mas existem outro tipo de exemplos. A pessoa quer trabalhar, mas fica no sofá sem fazer nada. E depois ela sente-se culpada porque não está a trabalhar, mas também não se sente bem porque está a sentir lazer. Porquê? Porque não há aqui uma organização e aplicação das ferramentas da inteligência emocional, está bem? E então existem várias questões. O facto de devia ter dito que não a uma situação, a uma pessoa, e não conseguir dizer que não, por exemplo, é algo que as pessoas também costumam sentir muita culpa. Eu estou a dizer aqui alguns exemplos para tu te identifiques e percebas, eu costumo sentir esse tipo de culpas, olha, então esta live é para mim, costuma acontecer comigo, então faz sentido estar a ver esta live. Não quer dizer que possa ser outra situação que tu sentas culpa e que não vai funcionar para ti todas as ferramentas que eu vou dar, mas aqui são alguns exemplos mais comuns em que as pessoas sentem bastante culpa, está bem? Depois, lá está, ficar a pensar e a remoer os erros que a pessoa comete, depois até acorda-se durante a noite a ver quais foram os erros. Isso já me aconteceu muito, eu acordar durante a noite, devia ter feito aquilo e aquilo, e então hoje em dia, se por acaso acontece eu acordar e pensar sobre alguma coisa, se fiz bem, se não fiz, eu utilizo as ferramentas e durmo tranquilamente, porque lá está a maior diferença entre as pessoas que têm essa gestão emocional e conseguem ultrapassar os seus desafios. Não é aquilo que acontece às pessoas, porque vão acontecer desafios na mesma, é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Portanto, há uma frase muito conhecida sobre isso que é mesmo verdade. Não vai deixar de acontecer coisas más a nós vamos ter um comportamento diferente, vamos utilizar aquilo que nós aprendemos, está bem? Eu aqui proponho-vos a vocês utilizarem 7 dias, que é para vocês realmente colocarem em prática, mas claro, se depois passarem os 7 dias e vocês tiverem uma situação que sentiram culpa, vocês vão se lembrar porque fizeram durante 7 dias das ferramentas, está bem? Então, o que é que eu vos quero dizer? Que normalmente as pessoas olham para a culpa como algo mau, não é? E é verdade, porque a pessoa sente-se mal, sente mal-estar por não ter feito certo tipo de coisa de forma correta. Mas podemos olhar de um ponto de vista bom, entre aspas, não é? E perceber o que é que ela nos traz de bom. O que é que vocês acham que a culpa nos pode trazer de bom? Portanto, algo que eu não tenho feito muito convosco é interagir mais, apesar de, claro, que as pessoas que acompanham a minha live não são muitas, mas isso não há problema, seja uma, duas, é sempre uma pessoa para eu interagir convosco, por isso eu aqui vou acabar por fazer estas perguntas e tu que estás a ver depois de estar ao vivo, podes refletir também. O que é que será que há de bom da culpa?
Eu vou dar um segundinho para que tu penses e ver se alguém aqui então responde, para realmente eu avançar. E se não houver, não há problema, eu avanço e tiveram esse tempo para refletir, que é muito importante. Então, há uma parte que a culpa tem de bom e vocês vão perceber isso hoje. Então, basicamente, deixam-me esperar um bocadinho. Pronto. Então é assim, acredito que tenham refletido e tenham visto qual será o lado bom da culpa. Ela basicamente mostra-vos o que é que vocês veem de valor nos vossos valores, nas vossas ações. Portanto, se eu, por exemplo, quero fazer a dieta, não é? E depois acabo por comer outro tipo de coisas e eu fico com culpa, isso vai fazer com que eu mantenha mais facilmente a dieta. Porquê? Porque eu percebo que aquela ação minha é importante para mim, é um valor importante para mim. Portanto, a culpa serve para nos manter no caminho, basicamente. Quando nós queremos alcançar alguma coisa a longo prazo, é algo muito difícil para o ser humano, porque nós queremos coisas agora, imediatamente, e não daqui a uns anos, não daqui a uns meses. E então, a culpa faz-nos manter focados naquilo que nós queremos a longo prazo, ou, por exemplo, se queremos manter uma dieta. Porquê? Porque temos quando, por exemplo, vocês estão a seguir uma dieta e depois comem algo fora da dieta e comem mais do que deviam. E então vocês sentem culpa. Essa culpa vai-vos mostrar que realmente não estão a seguir o caminho correto e que o melhor caminho que vocês têm que seguir é aquele que estavam antes. Então a culpa, o lado bom da culpa é mostrar-vos o caminho que vocês têm que seguir, entendem? É não olhar para a culpa e ficarem completamente aterrorizados. Ai, eu fiz mal, eu agora comi um bolo de chocolate e não devia, e ficam a martirizar-se sobre aquela ação, mas perceberem, ok, se eu estou a sentir tanta culpa é porque realmente não é isto que eu quero. E para a próxima eu vou ter um comportamento diferente. Então, basicamente, é deixar que vocês sigam o piloto automático, é que não pensam sobre as situações e perceberem aqui o outro lado da moeda. Se eu sentir culpa, o que é que isso traz? Traz a importância que aquilo tem para a minha vida, portanto, que eu quero aquilo. Então, a culpa tem o seu lado bom para que vocês entendam que realmente aquele caminho é aquele caminho que vocês querem seguir. Se por acaso, por exemplo, alguém está a seguir uma dieta e come coisas, uns chocolates, etc., e não sente culpa, o que é que vai acontecer? Ele não vai continuar a dieta, porque não sente culpa, ele não quer saber, então ele não vai continuar a dieta. Percebem? Portanto, é assim, eu vou-vos explicar depois aqui melhor a diferença entre a culpa e os remorsos, sentir remorso ao sentir culpa, qual é a grande diferença, e a culpa, sem dúvida alguma, que tem uma importância muito grande para que tu continues no teu caminho, está bem? Depois, então, passamos, lá está, como eu estava a explicar, tem sempre um lado bom. Depois, lá está, as pessoas que sentem bastante culpa, o que é que acontece? Que estão constantemente a sentir culpa por tudo e por mais alguma coisa. Eu agora falei do lado bom, que vocês entendam, ok, se eu sentir culpa perante aquilo é porque aquilo é importante para mim, então eu tenho que agir de outra forma, e hoje eu vou-vos mostrar como é que vocês podem agir, ok? Mas normalmente aquelas pessoas que a toda a hora estão a sentir culpa por tudo e mais alguma coisa, elas trazem muito para a sua vida um sentimento e uma emoção muito comum dos dias de hoje, que é a ansiedade. As pessoas andam muito ansiosas porque a toda a hora elas deviam estar a fazer uma coisa e não estão a fazer essa coisa, então estão sempre com ansiedade. Ai, eu devia ter estudado mais para aquilo e não estudei, e então constantemente elas têm esta ansiedade que nos traz muitos malefícios, não é? E outra coisa que está muito associada à culpa é o perfeccionismo. Eu já vos trouxe aqui uma live sobre perfeccionismo e eu falei-vos na altura o quanto isso vai fazer com que vocês fiquem com culpa, não é? De outro ponto de vista, porque esta live em específico é sobre a culpa e trago-vos aqui um bocadinho do perfeccionismo. Então, uma pessoa que é perfeccionista, ela automaticamente tudo tem que ser ideal. E vocês sabem, como eu mostrei naquela live, que o perfeccionismo, a perfeição não existe. Existe a excelência e não o perfeccionismo e não a perfeição, ok? E se a pessoa está sempre à procura dessa perfeição que não existe, automaticamente ela vai estar sempre a sentir culpa. É impossível ela não sentir culpa, porque se ela está sempre a procurar algo completamente irrealista, que não acontece na realidade, o que é que vocês acham que ela sente?
constantemente culpa. Então, basicamente, duas situações que acompanham muito a culpa é o perfeccionismo, responsável muito por várias culpas que as pessoas sentem, e depois aqui a ansiedade, uma emoção e sentimento que a pessoa constantemente tem se ela constantemente está a sentir culpa por tudo e por mais alguma coisa. E hoje, com as ferramentas que eu vos vou dar, vou então mostrar-vos como é que vocês podem refletir e pensar, não é bem assim, porque vocês sabem, eu já tinha falado sobre isso anteriormente, se vocês acompanham as minhas lives, que o nosso cérebro tenta nos enganar. Não é por mau motivo, é só para nos fazer, para nos proteger de alguma coisa que possa acontecer, mas ele, de alguma forma, engana-nos. Nós temos distorções na nossa mente que nem sempre aquilo que nós achamos que é o correto, está bem? E aqui isso vai estar muito evidente num dos passos que eu vos vou dar em relação à ferramenta, está bem? Então, basicamente, o que é que a culpa faz? Impede que tu aproveites a vida plenamente, porque se andares sempre com culpa, tu não vives feliz. E o meu objetivo com estas lives e com o meu perfil é basicamente tu sejas a tua melhor versão para que tenhas felicidade. Esse é o objetivo de todas as pessoas, sentirem-se bem, sentirem bem-estar, terem prosperidade, terem abundância e sentirem felicidade. Nada vale, por exemplo, vocês terem muito dinheiro se não tiverem felicidade. Então, por isso aqui a prosperidade e a abundância são dois temas muito, muito importantes. Olá, bom dia. Para que tu te sintas bem. O que é que as pessoas querem normalmente? É serem felizes, não é? E eu acabo por dizer aqui temas específicos que ajudam a pessoa a realmente conseguir ter essa felicidade. Se a pessoa constantemente vive com culpa de tudo e mais alguma coisa, vocês acham que ela é feliz? Ela não vai ser feliz, está bem? E então, lá está. Ela é muito acompanhada da ansiedade, automaticamente uma pessoa ansiosa não é feliz, por mais que ela vive, ela sobrevive, não é? Ela não vive a sério, ela sobrevive, mas vai vivendo assim de qualquer forma, ansiosa, não é? Depois, normalmente, há vários estudos que indicam, portanto, as mulheres que me estão a ver deste lado, elas são mais atingidas pela culpa, normalmente, do que pelos homens. Existem estudos científicos que mostram isso, portanto, mulheres que estejam a ver neste momento, tenham atenção, porque normalmente vocês têm tendência a ser mais atingidas por este grande mal da culpa. Nós vimos aqui o lado positivo, o lado bom, mas não é para nos agarrarmos a isso e ficarmos com culpa para o resto da vida, não é nada disso, é simplesmente percebermos, ok, aquilo é importante para mim, vou ter alguma atitude perante isso, é só isso, está bem? Depois, lá está, normalmente as mulheres são mais atingidas por este processo de culpa, especialmente entre os 25, 40, 50, têm muita culpa de terem férias, porque eles têm que cuidar dos meninos, dos pequeninos, normalmente dessas idades, imaginem mulheres com 40 anos, já têm filhos pequeninos, ou depende da idade que tiveram os filhos, mas estão a cuidar ainda dos filhos, depois os pais já estão a ficar idosos, têm que se preocupar com a questão dos pais e depois sentem culpa porque não estão a acompanhar como deviam, então são pessoas que normalmente sentem muita culpa. Não quer dizer que tu desse lado não tenhas essa idade e não tenhas filhos e não sintas culpa, a live é para toda a gente, mas aqui trazer-vos de um ponto de vista científico, normalmente as pessoas sentem muita culpa nessa faixa etária, está bem? E então, lá está, como eu vos expliquei há bocadinho, a culpa é muita questão de aumentarmos muita exigência, a termos uma autoexigência muito grande de tudo e mais alguma coisa, está bem? E é por isso que a pessoa constantemente sente culpa, devido ao grande perfeccionismo e não trazer a leveza que é necessária para a sua vida. Então, agora que já vos falei um bocadinho mais sobre a culpa, iniciei um pouco este tema para que vocês entendam que ela sim, ela prejudica-vos porque vos traz bastante ansiedade, mas que podes olhar para ela no sentido, o que é que aquilo vai me trazer de bom, isto é, se eu sentir culpa, o que é que eu posso fazer, que é o que eu vos vou mostrar agora nas ferramentas, e basicamente mostrar-vos qual é que é a faixa etária e o género que é mais atingido, portanto ter um pouco mais de atenção e utilizar mesmo estas ferramentas, e depois agora vou entrar nas ferramentas. Por acaso hoje estive pouco tempo nesta parte da introdução, porque eu já vos disse, é sempre importante eu introduzir o tema, porque senão vocês
não vão achar importância nenhuma fazer as ferramentas. Para que é que eu vou estar a fazer uma ferramenta se para mim não é assim tão importante? Eu sinto culpa, está bem, lá está. E vocês arrastam-se na vossa vida. Porquê? Porque não pensam sobre este tipo de assuntos. E eu no início trago essa expansão da consciência, aumentar o conhecimento para que vocês deem importância ao tema e que façam as ferramentas, para que vocês tenham uma transformação, está bem? Então, agora, uma ferramenta que eu trago aqui para vocês, que é muito importante, foi a questão que a seguidora tinha falado, na questão do merecimento, e eu já vos vou explicar melhor, é uma lista dos prós e contras. Sempre que eu entro nesta parte das ferramentas, eu peço sempre que vocês tenham a caneta e o papel para apontarem, porque senão assim, lá está, eu sei que o Instagram, quem está a ver-me aqui ao vivo e quem está a ver seguidamente, ele não é muito fácil de procurar o sítio onde eu disse as ferramentas. Ok, eu já tive a minha expansão da consciência em relação ao tema, eu já percebi que é importante e que eu devo mesmo aplicar as ferramentas para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. Mas agora eu quero aplicar as ferramentas e já me esqueci. Já vi uma vez, estava, por exemplo, a arrumar a cozinha e já me esqueci e agora vou procurar as ferramentas. Depois vocês têm que andar aí, porque o Instagram não é tão fácil de procurar. No YouTube dá para ficar fixado naquele sítio que vocês deixaram, mas no Instagram não é tão fácil. Então eu peço-vos que nesta parte das ferramentas vocês se sentem e que apontem a ferramenta, está bem? Para depois aplicarem. Tenham aí a ferramenta para aplicarem e daqui a 7 dias vocês vêm aqui dizer-me à live: Isabela, eu apliquei e realmente faz diferença. Olhei para a vida por outro ponto de vista e sinto-me melhor. Ok? Então, a lista dos prós e contras, peço desculpa, enganei-me, não é a lista dos prós e contras, é a lista dos prós, está bem? Vocês, por exemplo, sentem-se culpados por algum motivo, seja ele qual for. Eu vou dar aqui um exemplo para ser mais didático, mas vocês imaginem o motivo pelo qual é que vocês se sentem culpados. E imaginem, uma pessoa sente-se culpada, uma mãe, sente-se culpada porque trabalhou no final de semana, no fim de semana, e devia estar com os filhos. Em vez de estar a trabalhar no fim de semana, devia de estar com os filhos. E ela fica com muita culpa. Eu sou uma péssima mãe porque estive a trabalhar no fim de semana e não estive com os meus filhos. E ela sente muita culpa. O que é que eu vos proponho para fazerem esta ferramenta? Que vocês indiquem os prós. Então, vocês, daquela ação, isto é, terem trabalhado no fim de semana, vocês sentiram-se culpadas ou culpados, seja lá o que for, mas neste exemplo específico. Então, o que é que vão fazer? Vão fazer uma lista dos prós e perceberem se são ou não, então, bons pais. Neste caso em específico, eu estou a explicar. Então, esta pessoa trabalhou no fim de semana e sentiu-se uma péssima mãe. Então, vamos olhar e perceber se ela é ou não péssima mãe. Então, vai colocar lista dos prós. Peço aí que vocês apontem para vocês começarem a fazer. Têm uma situação que se sentem culpados e vão para o vosso caderno e vão apontar lista dos prós. Então, eu sou mesmo uma péssima mãe, deixa-me ver, o que é que eu faço pelos meus filhos? Então vocês podem começar a pensar: eu planeio viagens para ir de férias com os meus filhos, outras situações, deixem-me ver, eu apontei aqui algumas situações para vocês perceberem melhor. Eu 2 dias por semana, mesmo que não seja no fim de semana, eu estou reservo um pouco do meu dia para ver um filme com os meus filhos e estou ali um bocadinho com os meus filhos a ver o filme. Por exemplo, eu falo com os professores e vejo se eles estão-se a portar bem na escola, se eles estão com dificuldades, qual é que é a maior dificuldade que eles têm, no que é que eu posso ajudá-los. Eu estou a poupar dinheiro para a educação deles, para o futuro, para a educação deles, por exemplo. Existem aqui várias listas que a pessoa pode fazer e isso vai-lhe provar que ela não é uma má mãe, que aquilo foi só uma situação. Basicamente, esta ferramenta, que é a primeira que eu vos trago, é para vocês trazerem outra consciência à vossa vida, porque vocês têm a tendência de olhar à vida só pelo que está a acontecer no momento. Ok, eu fiz isto, então eu sou culpada porque eu tive este fim de semana a trabalhar. E vocês esquecem tudo o resto e começam a sentir culpa: eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima mãe. Porquê? Porque vocês só olham para aquele acontecimento. E estas ferramentas que eu vos trago aqui é basicamente para que vocês tenham outro ponto de vista da situação e que se sintam cada vez melhores. E é basicamente isso que são as ferramentas da inteligência emocional, para que o vosso cérebro expanda e pense de outra forma, está bem? E não seja tão linear: acontece isto,
é aquilo, preto e branco, tudo ou nada. Isso eu vou falar daqui a pouco, também é uma ferramenta que as pessoas têm muita tendência, que é uma distorção cognitiva que o nosso cérebro faz, que a pessoa pensa ou é boa ou é má, ou ela presta ou não presta, tudo ou nada. A pessoa é muito linear, ela não pensa de outra forma. Porquê? Porque não refletiu sobre o assunto e esta ferramenta ajuda-te a refletir sobre o assunto, está bem? Então esta é a primeira ferramenta que eu vos trago em relação à culpa, tá? Então vocês colocam o evento, ok, eu estou a sentir-me culpada, porquê? Neste caso específico eu expliquei um caso didático, só para que vocês entendam. Pode ser porque eu comi bolo e não devia ter comido, seja aquilo que for. E depois vocês coloquem a vossa lista dos prós, que vos vai mostrar que vocês não são assim tão péssimas mães, neste caso específico que eu estou a falar, está bem? Depois aqui vou-vos trazer um bocadinho qual é a diferença entre a culpa e o remorso, qual é a grande diferença entre os remorsos e o sentir remorso e sentir culpa, qual é a grande diferença entre as duas, antes de continuar para as restantes ferramentas. Porquê? Porque muita gente acaba por pensar que aquilo que é remorso é culpa, mas não, e isso faz diferença depois na maneira como tu pensas sobre o assunto e como aplicas a ferramenta. Normalmente a culpa, como eu acabei de explicar, ela vai-vos mostrar como é que vocês podem agir de forma diferente. Portanto, eu agora aconteceu algo, senti culpa e eu vou pensar, não, eu não quero sentir-me mais outra vez assim mal comigo mesma porque isto vai contra os meus valores. Eu expliquei agora algo natural, como por exemplo estar a fazer a dieta e comer algo de errado, pronto. Mas posso falar outro tipo de situação que vá contra os vossos valores. Isto também vai, porque vai contra o vosso valor da saúde, da beleza, porque vocês não vão ser a pessoa que vocês queriam ser. Mas, por exemplo, existem vários casos. Imaginem que vocês são pessoas éticas, que têm um valor da ética grande e depois vocês mentem ou fazem alguma coisa que vai contra o vosso valor. Têm um valor da honestidade muito alto. Então, eu prezo muito pela verdade. E houve um dia que eu menti numa situação porque tem que ser, porque é melhor. O que é que vai acontecer? Vocês vão sentir culpa porque não deviam ter mentido. E então, o que é que acontece? Na próxima vez vocês já não mentem. É aqui vocês perceberem o lado bom da culpa no sentido em que, ok, eu já percebi isto, eu vou mudar, eu vou ter uma ação perante aquilo que aconteceu. Agora, o remorso é diferente. O que é que acontece? É algo que vocês sentem que deviam ter feito no passado e não fizeram. Por exemplo, vou-vos dar 2 exemplos para vocês diferenciarem, verem a diferença entre a culpa e o remorso. Qual é a grande diferença? Vocês, por exemplo, estão a trabalhar muito e gostavam de estar mais com os vossos pais. E então vocês sentem culpa porque estão a trabalhar muito e gostavam mais de estar com os vossos pais. O que é que acontece? Estão a sentir culpa, certo? No caso do remorso é diferente. Imaginem, os vossos pais já faleceram e vocês não tiveram o tempo que vocês gostariam de ter estado, não se organizaram e não tiveram o tempo que vocês gostariam de ter estado com os vossos pais. Então o que é que vai acontecer? Vocês vão sentir muitos remorsos, porque deviam ter feito uma coisa no passado e não fizeram e agora já não podem fazer nada, ok? Enquanto que aqui a culpa é algo muito momentâneo e no dia a dia vocês podem cada vez melhorar mais, os remorsos são coisas que vocês sentiram no passado e que já não podem fazer mais nada. E isso há diferença de acordo com as ferramentas que eu vos trago, porque o tema principal é a culpa, tá? Mas provavelmente, se houverem pessoas desse lado que sintam remorsos, também vos trago algumas ferramentas para vocês aplicarem nesse caso, está bem? Mas já perceberam a diferença entre os dois e isso é importante para agora para a aplicação da ferramenta. Portanto, o remorso é aquilo que eu podia ter feito diferente, eu podia ter estado mais com os meus pais, etc, ok? É algo que vocês começam a pensar e começa a surgir os remorsos e vocês não se perdoam. Aqui o perdão ser muito importante, tal como há pouco aqui a seguidora falou sobre o merecimento, que é muito importante para vocês terem as coisas, é sentirem que são merecedores de tal, não é? O perdão também. Eu aqui falo de outra forma, mas basicamente é a mesma coisa, mas falo de outra forma mais científica, na inteligência emocional, para que vocês entendam que podem fazer as ferramentas dessa forma. Porque eu dizer-vos assim, vocês têm que perdoar, ok? Vocês sabem que têm que perdoar. Então e como? Eu sei que tenho falta de merecimento. E como é que eu faço isso? Tá? Existem várias técnicas que vão atingir o vosso subconsciente, que é aquela parte do cérebro que eu já falei aqui, que está muito ativa
especialmente no sono, que ela é 95% mais ou menos do nosso cérebro e é ele que comanda a nossa vida, e existe os 5% que é o consciente. E estas ferramentas que eu faço é para o vosso consciente, mas este 5%, se estiver muito bem trabalhado, ele vai mandar no subconsciente, percebem? Eu nas sessões trabalho muito com o subconsciente, mas aqui nas lives é bastante difícil estar a fazer isso, porque são técnicas difíceis de estar aqui a fazer, então aplico na área do consciente, da inteligência emocional, está bem? Então por isso é que vocês têm que ter um conhecimento maior sobre as definições e as coisas para conseguirem fazer as ferramentas, está bem? Então basicamente, normalmente acontece muitas pessoas sentirem remorso familiar em relação à família, deviam ter feito mais pelos filhos, pelos pais e não fizeram. Acontece muito e está dito em vários estudos científicos que mostram isso mesmo, que normalmente as pessoas sentem muitos remorsos a níveis familiares. E então isso acontece, porquê? Porque as pessoas normalmente vivem no piloto automático e elas não refletem sobre os assuntos e então depois quando as pessoas se vão é que elas começam a pensar sobre os assuntos, então aí começam a sentir os remorsos, está bem? E então, lá está. Aqui explicar-vos, para ajudar a primeira ferramenta nesta área dos remorsos, vou explicar uma armadilha da mente. O que é que acontece? Não sei se vocês sabem, mas a grande diferença entre o ser humano e o animal é que nós conseguimos pensar sobre o nosso próprio pensamento. E o que é isto, pensar sobre o nosso próprio pensamento? É a metacognição, é nós conseguirmos pensar sobre aquilo que nós estamos a pensar, sobre as nossas ações, refletirmos, é portanto a metacognição. E muitas vezes o que acontece é que há uma distorção da nossa mente e é por isso que é tão importante vocês verem estas lives e adquirirem este conhecimento para terem uma mente mais limpa e não tão distorcida. E eu vou-vos mostrar isso através de um estudo científico que foi feito. Portanto, foram colocados 8.000 voluntários e eles viram as fotografias de várias mulheres e essas mulheres estavam com a cara esborratada, portanto ela não se via a cara, só se via o corpo. E depois pediram a esses voluntários, que eram homens, portanto eram do sexo oposto das fotografias que estavam a ver, e pediram a esses voluntários para analisar quais eram as mulheres mais atraentes, sem ver a cara, está bem? E, de um lado, portanto, vou aqui para ser mais didático, no grupo A, portanto, um grupo, ele pode ver a cara das pessoas que ia escolher, portanto, e no grupo B, não. Vou explicar melhor, portanto, estava uma tela de fotografias de várias mulheres e as pessoas tinham que escolher duas delas, que achassem que eram mais atraentes, mas não podiam ver a cara, ok? E, de um lado do grupo, essas duas mulheres, eles podiam ver a cara, e no grupo B, eles não podiam ver a cara. Portanto, o grupo A e o grupo B escolheram duas mulheres, ok? Que acharam que eram mais atraentes. O grupo A conseguiu ver a cara das mulheres para escolher uma, porque agora eles tinham que escolher uma, está bem? Eles já tinham escolhido duas e agora tinham que escolher a mais atraente. E no grupo A conseguiram ver a cara delas. E no grupo B, não. Conseguiram ver apenas o corpo, tal como estava na primeira parte da experiência, e não conseguiam ver a cara, estava borratada. E o que é que acontece? As pessoas, os dois, tanto o grupo A como o grupo B, escolheram uma mulher que achavam que era mais atraente. E depois foi mostrada a cara, no caso do grupo B, e o que é que aconteceu aqui e o que é que os cientistas perceberam? Através desta experiência, para vocês pode parecer assim meio maluca, mas o que é que os cientistas perceberam? Que aquelas pessoas do grupo B que não tiveram hipótese de ver a cara das mulheres, eles começaram a pensar se a outra mulher não era mais atraente. Portanto, o que é que aconteceu? Houve uma superestimação do acontecimento. Será que a outra mulher não era mais atraente? Sinto-me arrependido por ter escolhido esta, porque eu acho que a outra era mais atraente. Porquê? Porque ele não viu a cara da outra, mas achava que devia ser mais atraente. Portanto, o que é que acontece? Isto é uma armadilha da nossa própria mente e os cientistas conseguiram perceber isso através de um estudo científico em que aquelas pessoas, por não terem visto a cara da outra pessoa, elas já começaram a pensar, a superestimar a beleza da outra. A outra devia ser melhor, mais bela, porque eles não viram as duas. Então, quando eles não têm a outra solução da vida, eles só pensam que fizeram mal.
Entendem? E isso é importante, vocês perceberem este estudo científico para aquilo que eu vos vou explicar. Este estudo científico basicamente mostra-vos que as pessoas sentem realmente uma distorção, têm essa armadilha da mente, que podiam ter feito melhor, que deviam ter feito daquela forma, deviam ter escolhido aquela mulher e não te escolheram, deviam ter feito daquela forma e não fizeram. Lá está. Porquê? Porque o nosso cérebro humano tem essa armadilha na nossa mente. Então é muito bom nós aplicarmos estas ferramentas para começar a perceber, será que é o nosso cérebro que está a tentar sabotar-nos? Que está a entrar dentro desta armadilha e eu não consigo fazer nada com isso porque eu tenho esta armadilha? Então eu expliquei-vos esse caso específico deste estudo científico para que vocês entendam que realmente o nosso cérebro tem essa armadilha, então nós temos que saber lidar com isso, está bem? Então, basicamente, a primeira ferramenta para isso, para a pessoa que sente bastantes remorsos com o passado, é não sentir o peso do passado. Portanto, é muito importante que vocês não sintam um grande peso do passado. Eu fiz mal. Porque a vossa tendência natural, como eu expliquei aqui no estudo científico, é realmente começarem a refletir. Eu devia ter escolhido aquilo e não aquilo. Porque é natural, é o vosso cérebro a tentar proteger-vos de uma forma estranha para vocês, não é? Mas é mesmo assim, como eu mostrei no estudo científico. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, imaginem, uma pessoa que tinha um relacionamento... Muito obrigada. Muito interessante, obrigada. Uma pessoa que tinha um relacionamento com uma pessoa tóxica há uns, 5 ou 6 anos atrás. O que é que acontece? Essa pessoa, na altura, ela percebeu que o melhor a fazer era sair desse relacionamento tóxico. Então, ela vai sair do relacionamento tóxico, ok? E ao fim dos 5 anos, 10 anos, ela começa a pensar e fica com remorsos. Começa a pensar, será que eu fiz bem? Será que não estaria melhor com essa pessoa do que estou agora? Que é exatamente o mesmo caso deste estudo científico. Aqueles homens do grupo B, como não viram a cara da pessoa, eles começaram a pensar, será que aquela não era melhor? Sinto-me arrependido de ter escolhido esta, será que aquela não era melhor? Então, muitas vezes os remorsos são distorções da nossa mente. Na altura nós achamos que fizemos o correto. Portanto, eu separei-me daquela pessoa que é uma pessoa tóxica e estou a fazer o correto. Ao fim de passarem alguns anos, começo a refletir sobre isso. E começo a ver, será que não devia ter ficado com aquela pessoa? Será que não estaria melhor com aquela pessoa? Isto é só a vossa mente a tentar-vos enganar, como eu expliquei no caso do estudo científico. A vossa mente tem essa tendência natural a superestimar o vosso caminho. Será que eu fiz bem? Será que eu não fiz? Porque vocês não sabem como é que estariam se tivessem ficado com aquela pessoa e começam a pensar, estaria melhor? Então isto é uma coisa natural do vosso cérebro. E como é que vocês podem mudar isso? É realmente ter este conhecimento e aplicarem as ferramentas da inteligência emocional. Porque senão o cérebro automaticamente vai-vos estar sempre a autossabotar. Como eu mostrei neste estudo científico, a tendência natural do ser humano é superestimar o caminho escolhido. Portanto, eu escolhi realmente separar-me daquela pessoa tóxica, mas ao fim de 5 anos eu estou a pensar, muito obrigada pela interação, aumenta o algoritmo, diz ao Instagram que estou ao vivo, muito obrigada. Portanto, a pessoa começa a pensar, será que eu fiz bem, será que não fiz? Portanto, mostrar-vos que o remorso é muito comum na sociedade, por isto mesmo, devido a esta distorção cognitiva do nosso cérebro. Portanto, nós vamos ter que o atacar de outra forma. Muitas vezes estamos a sentir remorso por uma coisa que não devemos estar a sentir e estamos, ok? Então, a primeira ferramenta para este caso em específico dos remorsos é vocês perceberem que vocês não têm poder nenhum sobre o passado. Vocês tomaram uma decisão no passado que acharam que era melhor para vocês e agora está tudo bem, avançar com a vida, porque vocês já não conseguem ir até ao passado e tomar outro tipo de decisão. Eu sei que o cérebro vai ter tendência a que vocês constantemente estejam a fazer aquilo que os senhores do estudo científico fizeram, que é superestimar um caminho. Se eu tivesse escolhido aquele curso, eu hoje estaria mais feliz. Se eu tivesse escolhido aquela pessoa para ser minha namorada ou meu namorado, eu hoje seria mais feliz.
constantemente o vosso cérebro está a fazer isto. É vocês começarem, lembrarem-se de mim, espero que tenha sido algo impactante para vocês, lembrarem-se desta live e perceberem, que sempre que voltarem a fazer isso, perceberem, isto é o meu cérebro que está aqui com viés, está aqui a distorcer a minha mente. Eu já estou aqui a pensar, imaginem, um dia que vocês começarem com remorsos, vocês começam a pensar assim, eu devia estar se calhar com aquela pessoa, se tivesse escolhido aquele curso. Vocês lembram-se da live de Isabela e pensam assim, isto é o meu cérebro a enganar-me. Ele está a fazer isto, mas eu não vou deixar que o meu cérebro me prejudique e que eu fique triste. Porque é que acontece? Quando a pessoa sente remorsos, automaticamente vem outro tipo de emoções. Vem a tristeza, o mal-estar, a pessoa começa a pensar muito sobre aquilo, depois aquilo não sai da mente dela e vocês cortam logo o mal pela raiz. Porque assim, virem pensamentos maus à nossa mente, toda a gente vai ter e vai acontecer, mas depois, o que é que nós vamos fazer perante isso? Ok, veio aquele sentimento de remorso ou aquele pensamento, não devia ter terminado com aquela pessoa, devia ter escolhido aquele curso. Ok, vem esse pensamento. E o que é que vocês pensam? Pensam logo assim, o passado não tem poder sobre mim. Já está, eu já decidi, pronto, acabou-se. É o meu cérebro a tentar enganar-me, mas eu não vou deixar que isso aconteça, está bem? Então esta é a primeira ferramenta. Vocês realmente perceberem que vocês não têm poder nenhum sobre o passado. O que vocês fizeram no passado já foi feito, ok? E depois, outra coisa que vocês podem associar a esta ferramenta é a autocompaixão. É muito importante e cada vez mais estudos falam sobre o amor próprio, a autocompaixão, porque nós não conseguimos nada nesta vida se nós não gostarmos de nós. Porque se nós não tivermos autocompaixão por nós, como é que nós vamos tratar bem as outras pessoas, ter sucesso da nossa vida? Por exemplo, uma seguidora há pouco falou sobre o merecimento. Uma das coisas muito importantes para eu sentir-me merecedora é eu gostar de mim. Porque se eu não gostar de mim, não sentir autocompaixão por mim, eu automaticamente não vou sentir merecedora de nada. Vou merecer o quê? Se nem eu próprio gosto de mim e tenho compaixão por mim, entendem? Então aqui esta ferramenta está muito associada. A pessoa realmente perceber que não tem mais poder sobre o passado, ela tomou aquela decisão, está tomada, e começar a ter mais autocompaixão por ela. Eu fiz o melhor, aquilo que eu sabia, com a consciência que eu tinha, eu não tinha outro conhecimento. Eu já dei este exemplo mais vezes, mas vocês sabem que um pai, por exemplo, que acaba por bater no filho, ele faz isso, ele tem uma intenção positiva, ele quer educar o filho, mas faz isso de uma forma errada, não é? Tem um comportamento errado. Porquê? Porque ele não tem mais conhecimento. E estas lives servem para quê? Para vos trazer mais conhecimento. Porque se vocês não tiverem conhecimento, vocês vão continuar a ter as atitudes erradas constantemente. Então, vocês têm um remorso, ok? De uma coisa que se passou. Eu tenho compaixão por mim e percebo que eu já não consigo ir lá ao passado e fazer nada. É o primeiro ponto, é a primeira ferramenta. Depois, aqui a seguinte ferramenta, deixem-me aqui ver, que eu estou aqui a acompanhar para ser mais fácil, para seguir direitinho, porque realmente eu consigo-vos trazer o conhecimento todo, mas eu gosto de trazer uma linha condutora, um fio condutor, porque senão por vocês acabam por se perder, está bem? Então eu gosto de vos trazer o fio condutor daquilo que vocês acompanham. Aqui, já me encontrei, tá. Pronto, a seguinte ferramenta em relação agora aqui, deixem-me só ver que horas são. Ok, tá, mais uns 10 minutinhos e acaba a live, está bem? E então, lá está, já vos trouxe duas grandes ferramentas. A primeira que eu falei há bocadinho é, então, vocês colocarem a lista dos prós, porque o vosso cérebro vai estar sempre a tentar enganar-vos, que é o que agora também tem a ver com esta que eu vou falar sobre isso, e depois falei-vos que vocês não têm, portanto, poder sobre o passado, portanto, terem mais compaixão por vós, está bem? Porque vocês... O passado já foi, portanto já não há nada que possam fazer, está bem? Então agora basicamente tenho aqui outra ferramenta para vocês desenvolverem essa autocompaixão, porque foi o que eu falei agora, que é vocês perceberem assim, ok, eu fiz algo de errado no passado, mas eu agora sou uma nova pessoa. Eu hoje sou uma pessoa diferente do que fui ontem. Porquê? Porque estou a adquirir novos conhecimentos, como eu vos expliquei. Os pais que às vezes batem nos filhos de forma bastante agressiva, eles querem educar os filhos, querem o melhor para eles, têm uma intenção positiva, mas eles não têm o conhecimento de como podem fazer melhor essa educação, porque não se desenvolveram, não tiveram esse conhecimento e vocês estão a adquirir esse conhecimento. Então, a primeira coisa para vocês terem mais autocompaixão é perceberem então que vocês hoje são uma pessoa diferente do que eram ontem, portanto estão a melhorar, cada dia que passa estão a ser melhores, então isso vai aumentar automaticamente a vossa autocompaixão, está bem? Depois, aqui o segundo, é vocês aceitarem, eu errei, eu aceito que errei e agora o que é que eu vou fazer com isso, ok? Vocês realmente perceberam que tiveram um erro, que erraram e o que é que eu vou fazer com esse erro?
está bem? É começarem a refletir mais sobre esse assunto. Depois, o erro, lá está, o erro que aconteceu não anula as capacidades que vocês têm. O que é que acontece? Muitas pessoas, elas são boas pessoas, fazem uma vida boa e cometem um erro, seja aquilo que for, enganam-se em alguma conta, em alguma coisa e cometem algum erro. E a partir dali elas já são uma porcaria, já são uma merda porque cometeram aquele erro. Começam-se a criticar de uma forma como se aquele erro as qualidades. Portanto, vocês cometeram um erro e não é isso que vai anular todas as vossas qualidades, está bem? Depois, algo para trazer mais autocompaixão para vocês é perceberem que não podem mudar aquele acontecimento, mas o que é que vocês, foi o que eu falei basicamente no início, que é, eu não posso mudar aquilo que se passou, mas o que é que eu posso fazer melhor? O que é que eu a partir de agora posso começar a fazer melhor, está bem? Então, basicamente, estas são frases que vocês têm na vossa mente, cada vez que errarem, começarem a sentir remorso e culpa por aquele erro, comecem a pensar, ok, eu realmente aconteceu aquela situação no passado, o passado pode ter sido há 10 anos atrás, pode ser há um mês atrás, 2 meses atrás, seja o que for, e vocês começam a pensar como é que podem ser pessoas melhores de acordo com aquilo que vocês erraram no passado, está bem? Trazer mais autocompaixão para vocês. Depois aqui, outras questões que vocês podem colocar, às vezes para ficar mais didático para vocês, fazerem estas ferramentas, podem colocar em tabelas, que eu aconselho muito, porque pessoas que gostam muito do visual, são muito visuais, elas aprendem melhor dessa forma, então se colocarem as coisas numa tabela vai ser mais fácil para elas do que se puserem pontos. Por exemplo, eu agora disse-vos aqui alguns pontos e vou-vos dar aqui algumas perguntas que vocês podem fazer para realmente começarem a sentir, aqui já vou mais para a culpa, sentirem cada vez menos culpa, está bem? Em que vocês do lado da tabela colocam a pergunta que eu vou fazer agora e do outro lado colocam um R de resposta para vocês responderem. Portanto, qual é que é o gatilho que eu estou a sentir culpa? Lá está, a inteligência emocional, quem tem inteligência emocional teve que, não quer dizer que toda a hora esteja sempre a pensar. Eu, por exemplo, desenvolvi muito a minha inteligência emocional e não estou a toda a hora a pensar sobre tudo e mais alguma coisa. Mas é muito evidente, como eu trabalhei muito aquilo no passado, quando estava neste percurso que eu agora vos estou a ensinar neste momento, e que eu estive mais dedicada a isso, eu não perdia nada, que investia mais tempo nesta situação, a responder a estas perguntas. Neste momento já não preciso isso, mas é muito evidente porque acontece alguma situação e eu automaticamente já penso sem sequer ter este tipo de perguntas. Eu já não preciso dessas perguntas. Porquê? Porque eu já fiz no passado. Por isso eu não estou a dizer que vocês têm que ficar dependentes destas ferramentas. Não é nada disso, é vocês aprenderem e se tornar-se um estilo de vida. A partir do momento em que se torna um estilo de vida, vocês automaticamente aumentam a vossa inteligência emocional e essas perguntas que vocês agora respondem porque estudaram vão estar naturalmente na vossa cabeça, no vosso dia-a-dia, está bem? Então, vocês, aconteceu alguma coisa que vocês sentem culpa, agora vou passar aqui para a parte da culpa. Expliquei um pouco a parte dos remorsos e vou passar para a culpa. Então, a primeira pergunta para vocês colocarem na tabela, qual é o gatilho que desenvolveu aquela culpa? Eu, por exemplo, estou em dieta e comi 3 pedaços de bolo e eu prometi que eu merecia então só comer um e errei e comi 3. Então, o gatilho foi o quê? A culpa foi o quê? Eu sair da dieta, por exemplo. Depois, vocês dizem exatamente o que é que estão a sentir, exatamente, escrevam exatamente o que é que sentiram. Naquele processo de culpa, quais foram todas as outras sensações, ansiedade, medo, tudo aquilo que vocês sentiram. Lá está. Quanto mais consciência vocês trouxerem para aquele momento, por isso é que eu já vos expliquei, não tem que fazer isto para o resto da vida. Isto é só um momento específico e depois automaticamente vocês começam a ser diferentes, está bem? Isto é para incorporarem no vosso estilo de vida, mas precisam deste início, deste estudo, está bem? Depois, a culpa está relacionada com algo que é real ou irreal? Será que aquilo que aconteceu é a minha cabeça que está a fazer macaquinhos? Obrigada. É a minha cabeça que está a fazer macaquinhos ou realmente é real? Foi algo que aconteceu mesmo? Porque a nossa mente às vezes começa ali a viajar e começa, como eu expliquei há bocadinho, a distorções cognitivas, pensa que é uma coisa e não é, e então vocês perguntarem-se, isto é real? Esta culpa que eu estou a sentir foi mesmo alguma coisa real? É real tudo aquilo que eu estou a pensar? Comecem a apontar isso então nesta tabela que eu vos expliquei. Depois, o que é que eu posso fazer para me sentir melhor? Aqui outra pergunta muito importante. O que é que eu posso fazer para me sentir melhor?
para me sentir cada vez melhor, o que é que eu posso fazer? Lá está a ação. Não importa eu estar aqui vitimista, eu não vou trazer hoje esse tema, porque já não tenho tempo, mas eu quero muito falar sobre um tema que é o vitimismo. Hoje eu vou abordar a culpa em situações pontuais, deste tipo de situações, mas depois vou trazer muito o vitimismo, em que a pessoa realmente começa, estou com culpa, aconteceu aquilo, eu sou uma vítima, seja o que for. Não estou a falar de casos específicos de que a pessoa que é vítima de algum acontecimento mesmo muito mau, não estou a falar disso, estou a falar de casos do dia-a-dia, está bem? Mas um dia trago-vos esse conhecimento. Boa tarde, não tenho um PDF do tema. Eu por acaso não tenho aqui agora o PDF do tema, mas eu poderia pensar em começar a fazer isso. Normalmente as lives, lá está, eu começo a falar e peço para vocês apontarem as coisas. E então, mas vou pensar sobre isso, fazer de outra forma, está bem? Eu até já tinha pensado em fazer as lives antes no YouTube, porque até é uma plataforma que eu gosto muito, mas pronto, nem posso falar muito, porque não sei isto, o algoritmo depois acaba por prejudicar. E realmente trazer algo com parte física seria uma boa ideia. Realmente é uma boa ideia, obrigada pela sugestão. E então, lá está, eu faço os meus apontamentos, acabo por vos trazer aqui as perguntas e peço para que vocês apontem, mas acho que é uma boa ideia. E então, lá está, vocês perguntarem-se o que é que vocês podem fazer para se sentirem melhor, está bem? Depois, o que é que eu aprendi com isso? É vocês perceberem que há sempre uma aprendizagem que vocês podem trazer daquele acontecimento, sempre, 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 está bem? Que eu depois um dia, quando falar sobre a live do vitimismo, vocês vão perceber melhor. De nada, de nada. E então, lá está, já vos dei aqui esta ferramenta, estou mesmo a terminar, deixem-me ver, já está. O que é isto? Pronto, já saiu. E então, outra ferramenta é aqui para o caso dos remorsos, que as pessoas ficam com muitos remorsos, devia ter feito aquilo pelaquela pessoa, devia ter dito aquilo àquela pessoa e ela já faleceu, já não consegui dizer, devia ter feito aquilo por ela. Outro tipo de situações que a pessoa começa a ficar com remorsos, que é que aqui eu indico? Que não misturem as vossas expectativas com as expectativas dos outros. Portanto, vocês muitas vezes pensam que aquilo que os outros estão... Portanto, o que os outros falam é mais importante para vocês do que aquilo que vocês sentem. Então, aquilo que eles sentem é mais importante, eles dizem que eu não estou presente, e vocês não sentem realmente isso, mas deixam-se consumir e começam a ficar com remorsos porque aquela pessoa disse aquilo, mas nem é aquilo que vocês estão a sentir. Então, vocês realmente fazerem essa separação das vossas expectativas e as expectativas dos outros, está bem? Vocês realmente perceberem que os vossos sentimentos, vocês não têm que sacrificar os vossos sentimentos devido aos sentimentos dos outros. Claro que é assim, por exemplo, vocês estão num relacionamento amoroso, há certas coisas que vocês têm que realmente, não é questão de sacrificar, mas a pessoa gosta mais daquela situação, então eu vou ceder naquela situação, mas eu gosto mais nesta. Isto aqui é termos um bom relacionamento, mas nesta questão dos remorsos, quando vocês começam a sentir muito remorso sobre aquela situação, vocês trazerem mais à consciência e a vossa inteligência emocional crescer cada vez mais, para que vocês percebam que não têm que estar sempre em função dos sentimentos dos outros, que muitas vezes os sentimentos dos outros e aquilo que eles estão a dizer até é bastante confuso, porque eles também não estudam esta área, entendem? Então vocês ficam presos àquilo que os outros estão a dizer e eles nem sequer sabem muito bem aquilo que estão a dizer, está bem? Então agora já estou mesmo a terminar, só falta basicamente duas ferramentas, em que uma delas é o tudo ou nada, que eu falei há bocadinho, que é a questão da distorção do cérebro, está bem? O cérebro muitas vezes começa a distorcer tudo e ele, eu sou boa, sou má, não existe um meio termo, é tudo ou nada. E eu vou aqui mostrar através de dois exemplos, que vocês também podem fazer através de uma tabela e aumentar as ferramentas que eu tenho explicado, em que basicamente vocês de um lado da tabela colocam tudo ou nada e do outro colocam um processo realista, portanto aquilo que é realista. Então basicamente do lado do tudo ou nada, vocês, por exemplo, apontam que comeram 2 pedaços de bolo.
E que vocês agora comprometeram-se que iam só comer estão dentro da dieta. Eu faço muito esta analogia, ou dou muito este exemplo, porque é um exemplo muito comum. As pessoas, eu espero, cada vez têm mais conhecimento, então cada vez querem mais alimentarem-se bem, para terem um bom corpo e para terem boa saúde. Então é algo que eu acredito que a maior parte das pessoas, até que me segue, faça esse esforço para se alimentar bem, porque tem o conhecimento do quanto isso é importante para a sua vida. Então, por isso é que eu dou tanto o exemplo das dietas, está bem? E então, eu não devia comer, ou eu comprometi-me que só ia comer um pedacinho de bolo porque merecia, porque portei-me bem a semana toda, e eu como 2 ou 3. E a pessoa já começa, eu sou um fraco, eu não consigo seguir a dieta, então é a pessoa que é tudo ou nada. Ou é tudo ou não é nada. E então, o que é que tu podes colocar na questão de seres realista? Ok, este erro, eu errei, comi mais do que um pedaço de bolo que eu me tinha comprometido, mas este erro não vai anular tudo o que eu fiz. E as pessoas que têm o pensamento de tudo ou nada, eles pensam que o erro vai anular tudo o que fizeram, ok? E então pensem assim, este erro não vai anular tudo o que eu fiz, e então eu não vou acabar com a minha dieta e vou começar vou recomeçar de novo onde eu acabei. Portanto, eu errei ali e vou começar de novo. Enquanto que a outra pessoa que tem o pensamento de tudo ou nada, ele já não presta e acabou-se a dieta e vai comer mais, come mais bolo e mais e mais. A pessoa que sente culpa, ele come o segundo pedaço de bolo e vem a culpa. E a pessoa pensa assim, se for tudo ou nada, diz, ok, eu sou um fraco, não presto, nem vale a pena, nem vou continuar. Eu vou comer 3 ou 4 ou 5 pedaços de bolo. A pessoa quer o tudo ou nada. Agora, se vocês trouxerem mais a realidade para a vossa vida, tiverem um pensamento mais realista, vocês vão pensar assim, ok, errei, em vez de 1 eu comi 2. Mas isso não impede tudo aquilo que eu fiz durante este tempo todo. Então, eu vou começar agora onde eu errei. Não vou comer mais, porque eu vou recomeçar a dieta e vai tudo começar a correr bem. Enquanto que a pessoa que é o tudo ou nada, ele come 5 ou 6 pedaços de bolo, porque a culpa vem e ele não ouve essa culpa e é tudo ou nada e continua a comer, está bem? Depois, outro exemplo, por exemplo, a pessoa está a acompanhar um curso ou está a fazer um mestrado ou uma licenciatura e falta uma aula porque não conseguiu, por algum motivo, porque teve que ir ao médico, seja o que for. E a pessoa que é tudo ou nada pensa assim, não consegui ir àquela aula, não consegui estudar, então já não estudo mais, para quê? Para que sou um fraco, não consigo estudar mais, porque a pessoa é tudo ou nada, que é uma distorção muito comum no nosso cérebro, no cérebro humano. Então a pessoa diz, ok, eu não fui à aula ontem, eu não consegui, eu sou uma porcaria, não estudo mais, nem vou estudar mais, olha, vou ver televisão, sou uma porcaria, vou ver televisão. Enquanto que se vocês trouxerem mais a realidade para a vossa vida, vocês vão pensar de outra forma. Vocês vão ver, ok, eu errei, eu devia ter ido à aula, imagina que até estavam preguiçosos e não foram àquela aula. Pode não ter sido pelo médico, pode ter sido porque realmente veio a preguiça e houve alguma situação. Vocês dizerem, ok, eu errei, veio a culpa de não terem ido à aula, está bem? Mas o que é que eu posso fazer? Olha, vou pedir ao professor se me pode dar algum material, portanto, o PDF, ou então algum colega, os apontamentos, pedir desculpa que não consegui, mas que para a próxima vai ser melhor, vou estudar mais. Portanto, é realmente vocês, se estiverem presos ao pensamento do tudo ou nada, que eu sempre estive muito presa a isso, normalmente os perfeccionistas são muito assim, ou eu faço uma dieta maravilhosa, não como nem um pedacinho de doce, nada disso, ou então faço como eu não faço dieta nenhuma. Esse pensamento sempre foi o meu pensamento de perfeccionista, porque ou é tudo ou não é nada, enquanto trazerem as coisas mais reais à vossa vida, porque vocês não são máquinas, vocês vão errar. Então, quando vocês errarem, vier a culpa, o que é que vocês podem fazer? Em vez de ficarem ali deitados no sofá, a chorar, não sou uma merda, não faço nada de bem, não, vocês realmente vão perceber, ok, eu errei, o que é que eu posso fazer melhor? Cada dia que passa, vocês vão ser cada vez melhores, está bem? Agora já estou mesmo a terminar, só faltam 2 ou 3 minutinhos, já estou mesmo a terminar. E agora o último passo para esta ferramenta, várias ferramentas que eu já dei aqui, eu espero que tenham apontado, é basicamente vocês estabelecerem prioridades. É muito importante esta parte das prioridades, mesmo dentro da culpa, dos remorsos, muito importante, porque às vezes as pessoas
ficam tão dominadas pelas distorções do nosso cérebro, foi aquilo que eu expliquei há bocadinho, que elas acabam por se deixar ir e ficam tristes e andam tristes o resto da vida. E às vezes, uma coisa simples, como aplicar este tipo de ferramentas, vocês começam a ver grandes mudanças na vossa vida, está bem? Então, muitas vezes, o que é que acontece? A pessoa sente-se culpada porque diz que não tem tempo. Imagina, vocês querem marcar um exame de saúde, seja o que for, e que é importante. Vocês estão a ficar com uma dor no joelho, por exemplo, e precisam mesmo de marcar um exame para perceber o que é que se passa com o joelho. Portanto, já foram à consulta. Eu trago aqui muitos exemplos para ser mais didático, vocês entendem melhor. Eu demoro muito pouco, eu estou mesmo a terminar, vou só trazer este exemplo para trazer a ferramenta final. Então, vocês, por exemplo, foram ao médico e o vosso médico de família passou-vos um exame ao joelho, para vocês realmente perceberem o que é que lá têm, qual é o problema que lá está para se resolver. E então, vocês andam naquela vida frenética, que não têm tempo para nada, e andam cheios de dores no joelho e dizem que não têm tempo de ir ao exame, fazer o exame. O que é que acontece? Vocês constantemente estão a sentir o quê? Culpa. Constantemente estão a sentir culpa. Eu tenho dor no joelho qualquer dia, se calhar ainda deixo de andar. Vocês já começam a sentir muita culpa, qualquer dia ainda deixo de andar porque estou com esta dor no joelho e não faço nada, porque eu não tenho tempo, Em vez de vocês se agarrarem a esse, eu queria fazer aquilo, mas não tenho tempo, então vamos mudar esse pensamento e pensar de forma diferente, está bem? Que é o que eu tenho aqui para vocês. Mais uma vez vos indico fazer em tabela, porque é muito mais visual e vocês aprendem muito melhor. E então, de um lado da tabela vocês colocam: eu tenho que, por exemplo, tenho que fazer um exame, mas não tenho tempo, ok? E do outro vão pôr: eu escolho então, está bem? São os títulos da tabela. Então eu vou-vos dar só 2 exemplos para que vocês entendam. Aqui vocês não precisam de apontar, é só mesmo para que vocês entendam. Então, de um lado, eu tenho que, por exemplo, ir fazer os meus exames, mas não tenho tempo, como eu expliquei agora. Então, do outro lado, eu escolho fazer os meus exames, por isso vou ter que me organizar. Vou ter que desmarcar uma reunião amanhã e vou fazer o exame. E marco esta reunião para a semana. Pronto, é vocês realmente, em vez de ficarem naquele processo de eu não tenho tempo, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não tenho tempo. Então, vocês realmente dizem: eu escolho fazer o exame, então eu vou ter que organizar-me e marcar no local de uma reunião e desmarcar aquela reunião e marcar para a semana. Porque vocês já andam há muito tempo a sentir aquela culpa porque não vão fazer o exame e aquele dor no joelho nunca mais passa. Porquê? Porque vocês não vão fazer o exame e não têm a solução para aquilo, está bem? Então, outro exemplo. Por exemplo, eu gostaria de ser menos crítica para os meus filhos, para os meus filhos. Mas eu não sei fazer de outra forma, não sei falar de outra maneira. Então, isto é o que a maior parte das pessoas falam e sentem culpa. Portanto, eles gritam, vê-se muito, não é? E eu tenho exemplos de pessoas até aqui perto da minha casa que fazem isso, e eu ouço, e eu, graças a Deus, e é por isso que eu vos tento mostrar o quanto isto é importante. Vocês veem esta live e às vezes, para primeiro impacto, parece ser tudo muito teórico. Oh meu Deus, isto é tão teórico, como é que eu vou aplicar isto? É bastante difícil. Eu também sentia o mesmo quando comecei a estudar esta área. E agora eu vejo as coisas na prática, as coisas a acontecerem. Eu vejo realmente pessoas a gritar com os filhos e assim, e que eu sei que jamais irei ter esse comportamento com os meus filhos porque tenho este conhecimento. Ele já está enraizado na minha cabeça, mas eu precisei de realmente colocar em prática, fazer as ferramentas para agora estarem na minha cabeça. Eu agora ouço esses gritos e eu penso: eu tenho inteligência emocional, eu já não vou passar por isso, porque os meus filhos vão ter outro tipo de educação. E eu, infelizmente, já dei esse tipo de educação à minha irmã, que eu tive de cuidar dela, e acabei porque não tinha este conhecimento e acabei por cometer esses erros. E agora, lá está, não vou sentir remorso porque eu não tinha este conhecimento, mas agora que eu tenho, vou fazer diferente com os meus filhos. E então lá está, eu gostaria de ser menos crítica e gritar menos com os meus filhos, mas eu não sei, eu não consigo. Então aí o que é que vocês pensam de outra forma? Eu escolho, ou pensam e começam a agir, eu escolho começar a expressar-me melhor com os meus filhos. Então, vou escolher melhor as minhas palavras. Vocês vão começar a estar mais atentos. Vocês não comecem a querer fazer tudo de uma vez só. Por isso é que eu faço uma live por semana. E nesta live dei-vos várias ferramentas. Então, vocês comecem a ver no vosso dia-a-dia quais são os vossos desafios que vocês costumam ter culpa e como é que vocês podem melhorar.
pensar agora na questão da inteligência emocional. Como eu disse, todas as semanas trago-vos uma live para aumentar a vossa inteligência emocional e para que vocês sejam pessoas cada vez mais felizes. Mas desta quinta-feira até a próxima quarta quinta-feira que eu fizer a próxima live, vocês vão aplicar estas ferramentas para a culpa em específico, está bem? E não pensam em mais nada. E pensam em aplicar para este tema em específico, está bem? Então, olha, vou-vos perguntar se vocês têm dúvidas, por acaso existe alguma dúvida, eu já terminei a live, acabo sempre por não perguntar, porque acabo por ser assim um bocadinho à pressa, porque estou com pressa de terminar, e não pergunto se têm alguma dúvida, se por acaso tiverem, podem-me aqui perguntar, que eu vou-vos esclarecer. Basicamente, tudo aquilo que eu falei é como é que vocês podem ter uma maior inteligência emocional e ser melhores pessoas para que não vos atrapalhe tanto a culpa na vossa vida e os remorsos na vossa vida. Falei de vários temas em específico, como a autocompaixão, muito importante. As pessoas estão sempre a criticar-se e nunca avançam porque estão sempre com a crítica. Depois, lá está, falei em vocês verem a aprendizagem daquilo, ok? Se eu sinto culpa, porque é que eu estou a sentir culpa? Então o que é que eu posso fazer melhor? Perceber sempre onde é que é uma aprendizagem. E depois mostrei-vos aqui 2 exemplos muito específicos, mais do que 2 exemplos que vocês podem trazer para a vossa vida e perceber quais são os pensamentos que têm que ter no momento em que sentem realmente culpa de não estarem a fazer aquilo e terem comportamentos diferentes. Então pergunto-vos se há alguma dúvida, se por acaso não houver, eu encerro a minha live. Muito obrigada pela vossa audiência, de estarem aqui a acompanhar-me, fico muito feliz e um excelente dia, um dia de chuva, que está a chover bastante, por acaso agora acalmou. Muito obrigada, um bom dia.